Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos, e sempre dizemos isso diariamente, pois tem aquelas pessoas que chegam pela primeira vez. Então, nós explicamos que neste canal, quer dizer, neste programa do canal, nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Bem, antes de nós começarmos, os nossos pedidos para quem ainda não curtiu o canal e não acionou o sininho, que possam fazê-lo, nós agradecemos. E também todo vídeo pode ser curtido e compartilhado. Nisso aí eu já pedi 4 coisas. Mas, claro, quando a gente gosta, a gente compartilha. É natural, não é? Muito bem. A nossa mensagem de hoje, a de número 68, tem o título de Além Túmulo. É interessante, não é? A de ontem falava sobre os vivos do além. E a de hoje vai falar sobre Além Túmulo. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios. No capítulo 15, no versículo 13, nos diz Paulo: E, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Então, se os mortos não podem, os mortos, os que desencarnam, não podem voltar e se revelar a nós, comprovando que a vida continua plena além dos portais do túmulo, não é? No mundo espiritual, então o Cristo também não teria vindo e feito essa revelação depois da sua crucificação. Emmanuel vai comentar, porque tem muitas pessoas que acham que as pessoas, quando desencarnam, quando morrem, ou ficam lá no céu tocando harpa, aquela monotonia impossível de se imaginar, ou ficam lá contemplando, ou ficam vagando. Veja bem, na questão do purgatório, né? Ficam lá até se decidir se vai para o céu, se vai para o inferno. E uma vez ficam para sempre, sendo que o céu é aquele lugar, não é, de beatitude, de contemplação, de adoração, não se trabalha, não se faz nada. E no inferno só se sofre, para todo sempre. Quem vai para o inferno não sai, fica lá, para todo sempre. E aí, Emmanuel vai nos trazer reflexões sobre isso. Porque, afinal, quando Jesus retornou, ele retornou pleno, não é? Mas ele era um espírito puro. Mas ele sempre ensinava muito além de uma observação comum. E as suas lições vão sendo cada vez mais elaboradas pela nossa inteligência com o passar dos séculos. Quantas coisas que Jesus nos disse não se tornaram entendíveis a partir da chegada da doutrina espírita, principalmente com os esclarecimentos atinentes à reencarnação, sobre a reencarnação. Bom, então o nosso Emmanuel comenta o seguinte: Teólogos são os estudiosos de Deus, não é? Da religiosidade. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscurecem o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Vamos quebrar em miudinho o que nos diz Emmanuel. Então, muitas vezes, aqueles entendidos, não é, os estudados nos assuntos religiosos, cada um lá na sua doutrina religiosa, complicam o que é fácil. Então, nos assuntos da morte,
eles obscurecem, o que ele diz, obscurecem os problemas da morte, ou seja, não trazem luz, não esclarecem. Em vez de esclarecer, obscurece, torna escuro, impondo sombrias perspectivas. Foi aquilo que falamos no início, não é? Não era uma pessoa boa. Fez algumas coisas reprováveis. Vamos imaginar uma mãe diante de um filho que esteja em erro, até mesmo na vida do crime. Então, o filho dela vai para o inferno o resto da eternidade. E nos vem a doutrina espírita e nos diz que não, que o espírito ele vai se arrepender e ele vai voltar para expiar, para reparar. O que consola mais e o que é mais simples, até mesmo não esquecendo que Jesus nos apresentou Deus como um pai. Qual é o pai? Que o filho erra e ele bota o filho no castigo para sempre, não é? Pais antigos eram muitas vezes inflexíveis, como as próprias doutrinas mostravam esse tipo de inflexibilidade. Imagina, um inferno para todo sempre. Complicado. E aí o nosso Emmanuel continua dizendo assim. Só voltando para quebrar em miudinho, quando ele diz: impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Jesus nos diz: dai conta da tua administração. Então, conforme vivemos, vamos dar prosseguimento do lado de lá. Se somos bons aqui e se queremos fazer o bem aqui, quando desencarnamos, vamos ficar lá sem fazer nada? Isso é uma tortura. Ou então vamos dormir até o dia do juízo? Outra tortura. Isso, estamos falando dos bons, daqueles que se esforçam no bem. Bons não, né? Bom não, mas que nos esforçamos, vamos colocar assim, né? Nos esforçamos. E ele continua: muitos deles, quer dizer, muitos desses teólogos, situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo. Zonas de punição ou expurgo, inferno e purgatório, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Ou seja, qual de nós aqui pode julgar para onde qualquer um de nós vai depois que desencarnar? Fulano com certeza foi direto para nosso lar. Quem já não ouviu umas coisinhas dessas, né? A gente não pode dizer, nós não temos elementos para isso, não nos compete tal coisa, né? Estamos inferindo sem condições de inferir, de julgar, de avaliar, de analisar. Estamos vendo pela superfície e tentando descobrir qual é o pH da água. Nós estamos só vendo a superfície da água. E ele continua nos dizendo o seguinte: declaram outros que no instante da grande transição submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Eu conheço pessoas que pensam assim. E imagina, campos e campos e campos e todo mundo dormindo, esperando o juízo final. Até lá não se trabalha, não se tem nada para fazer nesse mundo, no bem, até mesmo inspirando, intuindo, trabalhando do lado de lá, recolhendo aqueles que desencarnam, aqueles que estão em sofrimento no mundo espiritual, não são poucos. Vamos pensar no livro Nosso Lar. Lá é uma colônia para espíritos que precisam reencarnar, espíritos errantes, que estão entre uma reencarnação e outra. Mas o que eles fazem em Nosso Lar? Trabalham. Os únicos que não são os espíritos que estão nessa necessidade de reencarnar são os ministros de Nosso Lar. São 72, e mais o governador, que são de esferas superiores. Nos anos 40 do século XX, diz lá no livro Nosso Lar que a cidade contava com cerca de 1 milhão de habitantes.
1 milhão de habitantes que trabalhavam e se preparavam para reencarnar. Não dá, não tem como. Há muito. Jesus falou sobre isso, não é? Que a seara é grande e os tarefeiros são poucos. Não dá ainda por cima para chegar lá e ficar dormindo. É muito trabalho para fazer. Nosso bom senso fica meio assim consternado diante de certas informações. Mas tem pessoas que sempre pensam assim: ok, tudo bem. Ok, pensar é livre. Pensar é livre. Todo mundo pode pensar, achar e acreditar no que quiser. Mas como aqui nós estamos fazendo avaliações no que concerne a doutrina espírita, é a nossa base, não é? Doutrinária para avaliação dessas mensagens e do conteúdo também que Emmanuel nos traz dentro desta mesma visão, achamos cabível aqui o nosso comentário. E ele continua nos dizendo: hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica progrediu, evolveu, é o termo que ele usa, progrediu, com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Isso na metade do século XX. Agora imagina, hoje em dia, progrediu mais ainda o nosso entendimento sobre o assunto. E ele continua: ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho. Júbilo, né? Júbilo é aquela alegria do espírito, e criação na eternidade. Isso é vida. Vida é trabalho, alegria do espírito por poder trabalhar no bem. E criação na eternidade. Poder trabalhar no bem, se reconhecer como filho de Deus, fazer parte desse sistema iluminado e abençoado que é a criação. Criação divina. E ele continua: como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Aquilo que falamos antes. Aquele ali vai arder no inferno para todo sempre. Como? Como qualificar a pretensão? É uma pretensão, porque nós não temos condições nenhumas. E mesmo que tivéssemos, seria uma enorme falta de caridade de fazermos isso. Mas é uma pretensão, porque a gente não tem condição nenhuma para isso. Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Meu pai trabalha o tempo todo e eu também. E o resto tudo vai dormir. Não faz sentido não, né? Os argumentos teológicos, né, desses religiosos de várias doutrinas diversas são respeitáveis. Então, cada um dos que acreditam no que acreditam tem seus argumentos, claro, e acreditam, obviamente, veem sentido nos seus argumentos. Então, cada um de nós está numa determinada capacidade de compreensão e entendimento, certo? E é isso, vai se amadurecendo com o tempo. Mas nada impede que todos estamos pensando a mesma coisa, que independente do que aconteça depois, é importante que o homem seja bom. Então todos os teólogos concordam com isso, que é preciso que nos esforcemos no bem, na ação do bem. Seja para não ir para o inferno, não é? Seja para quando acordar no juízo final, ser um bom julgamento, vamos dizer assim. Então, os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. É aquilo que ele falou antes.
Em vez de esclarecer, obscurece. Em vez de simplificar, dificulta. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. Isso dentro do que ele mesmo está colocando aqui, não é? Se Jesus se coloca como aquele que não cessa de trabalhar, que volta após a crucificação para mostrar que a vida continua pujante, então que aqueles que negam isto, na sua simplicidade, simplesmente assim, que eles estariam, então, negando o próprio Evangelho. Negando, né? Ele coloca aqui definindo-se contra. É muito importante a gente se ater ao fato de que o que é negado é de que há um processo evolutivo. Esse processo evolutivo que é como a criança até se tornar adulto. Então, nós estamos nesse processo evolutivo espiritual que, da mesma forma, exige tempo e repetição de experiência, como acontece também com a criança. Então, quando você, por apenas uma existência, você simplesmente condena para toda a eternidade alguém ao inferno ou ao céu, onde está o processo de crescimento? Né? Onde está a evolução? Não há evolução. E aí a gente vê pessoas que naquela encarnação, né, têm condições de vida tão limitadas que elas praticamente têm muito pouco recurso para ir para o céu. Teriam, é possível, mas condições muito adversas às vezes, não é? E às vezes elas vêm aqui para testemunhar determinadas situações que saem vitoriosas daqui. Mas muitas vitórias aqui na carne são reconhecidas como derrotas. Né? São reconhecidas como derrotas. E é dentro dos nossos olhos materialistas. Ele passou a encarnação inteira dele, a vida toda, preso a uma cama, tinha microcefalia, ou era tetraplégico, e ali uma vida perdida. Como que a gente pode... Isso não é pretensão? A gente fazer esse tipo de avaliação e a pessoa sai daqui como vitoriosa. E caminhando para a conclusão, nos diz então Emmanuel: o mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível, né? Que não se justifica. Somos almas em função de aperfeiçoamento aqui. E além túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Então, é como a água do rio que flui. Se ela passa da parte aberta e de repente entra no túnel, o que aconteceu? Ela parou? A água parou de correr? Não, ela continua correndo, só que eu não vejo, agora está lá, escondida lá dentro do túnel, ela não parou de correr. A vida flui incessantemente e nós, que somos os seres inteligentes da criação, em nós ela flui no sentido de cada vez mais irmos nos assenhoreando das leis de Deus que estão na nossa consciência e progredindo moralmente, espiritualmente, até atingirmos um dia a perfeição relativa. Adorei esta mensagem. Mais esta mensagem. Quando termina a mensagem, eu dou uma olhadinha na mensagem do dia seguinte. E eu ainda estou tão envolvida com a mensagem do dia que eu não me envolvo muito com a mensagem do dia seguinte. Parece que ela não brilha para mim. Para mim está brilhando a de hoje.
Mas quando chega no dia seguinte, a mensagem brilha. É muito, muito lindo e muito especial. Tem sido esse trabalho e tem me feito muito, muito feliz. E agora vamos orar para completarmos todos a nossa felicidade. A felicidade que esse mundo pode nos dar, não é? Então vamos aproveitá-la. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que recebemos, pelas que percebemos e por aquelas que nem nos damos conta que estão na nossa vida nesse exato momento. Que a Tua paz permaneça conosco, Senhor Jesus, nos acalmando, nos fortalecendo na fé e na perseverança, no bom ânimo, Senhor. Abençoa os nossos irmãos de humanidade, abençoa os nossos afetos queridos, inclusive aqueles que já estão na pátria espiritual. Abençoa, Senhor, o nosso irmão de humanidade que esteja em sofrimento neste momento. Fortalece-o, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, por esse evangelho iluminado, pela doutrina espírita que tanto nos ajuda a te entender melhor. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Então, queridos amigos, até amanhã com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.